Meu nome é Felipe Antônio Emer e eu vou estar falando um pouco sobre corte a jato d'água, sua história, sua utilidade e precisão, corte e princípio de funcionamento e algumas de suas vantagens e desvantagens. Bom, começando pela história, o conceito de água pressurizada começa com a mineração. Antigamente era utilizado principalmente na corrida do ouro americana para a mineração de ouro e de carvão, e até hoje é utilizada principalmente na mineração subterrânea. Antigamente, as bombas hidráulicas que davam a pressão à água não eram de qualidade muito superior, pois não havia o advento científico e tecnológico para criar grandes pressões. Então foi pelo século XX, no início do século XX, que começa a formação de bombas superiores e com isso começa as primeiras formas de usinagem. A primeira forma de usinagem a jato d'água foi designada para cortar papel, o qual é um material muito mole. Porém, bastaram algumas décadas para que finalmente começasse a cortar materiais duros, como o aço inoxidável PH15 7MO, que é utilizado para fins de aviação. A utilização de abrasivos começou com os estudos, em 1982, de Mohammed Hashish, um engenheiro egípcio. Bom, percebeu-se que a água pressurizada somente não cortava materiais duros. Então foi adicionado alguns aditivos nesse processo. Esses aditivos eram os abrasivos e que dessa forma permitiam o método usinar materiais muito mais duros. Porém era necessário um bocal que resistisse a essa erosão. Então começou a se utilizar um material de compósito de carboneto de tungstênio. E atualmente os trabalhos e estudos são voltados a bocais para microjatos d'água de até 38 milímetros de diâmetro. Aqui temos algumas imagens, como o homem realizando a erosão do solo, né, realizando a mineração com água pressurizada. Temos a foto do Mohammed Hashish e temos um compartimento onde é guardado os abrasivos. Né. Repare que a cor do abrasivo é meio rosada. Né. Essa imagem foi tirada por mim mesmo dentro do Lab Tucal. A utilidade e precisão. Utiliza-se água pressurizada e abrasivos ou não para se usinar as peças. Tem-se o destaque por não gerar uma ZTA, que pode afetar certos materiais como plástico e alumínio, pode cortar tanto materiais duríssimos quanto materiais moles, e isso depende da dureza do abrasivo utilizado. Consegue cortar materiais bastante espessos, como até 150 milímetros de metal ou até 30 metros de carvão. Pode-se gerar acabamentos superficiais muito bons, desde que utilize uma baixa velocidade de avanço. E também pode ser utilizado com máquinas ferramentas de até 5 eixos, o que aumenta bastante os graus de liberdade para se formar as peças. O diâmetro e a precisão pode chegar até ao diâmetro de um fio de cabelo, que é de 0,76 milímetro. Aqui é a demonstração de como se baixando a velocidade de avanço melhora-se o acabamento da superfície, os graus de dureza dos materiais. Quanto mais duro for o material da peça usinada, o material do abrasivo deve ser mais duro que este material. Aqui é a usinagem, no caso dos cinco eixos. Então fez uma peça que não tem perfil extrudado, por exemplo. Pode-se dividir o princípio de funcionamento em algumas siglas. AWJ para Abrasive Water Jet, que é utilizado o abrasivo, ou não utilizar abrasivo, que é só WJ Water Jet. Para o corte com abrasivo, pode ser dividido em dois tipos, de injeção, Abrasive Water Injection Jet, ou suspensão, Abrasive Water Suspension Jet. A parte de injeção é quando o abrasivo e a água eles são misturados numa câmara. Ou seja, eles não vêm previamente misturados. E do tipo suspensão, eles já vêm previamente misturados. Aqui temos um exemplo do tipo injeção, que é o que temos no Lab Tucal, e aqui é do tipo suspensão. Observe que há uma mistura aqui de abrasivo, água e ar, e aqui é basicamente abrasivo e água. Aqui o abrasivo ele absorve a energia da água para poder fluir junto com ela, então não tem tanta potência de corte quanto o do tipo suspensão. Bom, aqui temos diferentes modelos de bocais, sempre foi estudado isso. Aqui é do tipo de injeção, certo? Aqui temos como é a máquina ferramenta no geral, temos a bomba de jato de água, o reservatório de fornecimento de abrasivo, que foi mostrado anteriormente, onde o abrasivo era rosa, que é o do Laptucal, aqui. E também o do tipo suspensão pode ser utilizado de forma móvel e até mesmo embaixo da água. Ele é utilizado, por exemplo, para desarmar bombas e mísseis. Eu vou mostrar também alguns vídeos dessa máquina do Lab Tucal em funcionamento. Bom, aqui eu segurando a peça, né? Vê que ela tem um formato bastante irregular. E aqui é outra peça também que foi utilizada para o projeto de mestrado
do rapaz que eu sou bolsista. E é isso, muito obrigado. Olá, meu nome é Walter e dando continuidade aqui na parte de corte a jato d'água, falando sobre as vantagens. Tem pouca geração de calor, o corte a jato d'água é sem zona térmica afetada, pode fazer uma gama de formatos como cantos vivos, curvas específicas e formatos complexos, reduz muito a perda de matéria-prima por conta do diâmetro do jato de água pequeno, né, que em casos extremos pode chegar até a ser do tamanho de um fio de cabelo. A água e o abrasivo podem ser filtrados e reutilizados, e é possível trabalhar com diferentes pressões, espessuras e áreas de trabalho, proporcionando uma grande variedade de opções. Outras vantagens, o investimento inicial do equipamento é aproximadamente a metade do equipamento a laser, e fornece uma borda lisa e suave, reduzindo as operações secundárias de acabamento e rebarbação. Apresenta alta versatilidade porque corta vários tipos de materiais e espessuras e até materiais empilhados, com dureza elevada, por exemplo, o titânio. E não é necessário a troca de ferramental de corte quando se altera o material. Aqui a gente tem duas imagens para ilustrar, né? Por exemplo, o jato d'água ele não tem zona termicamente afetada, enquanto que o corte a laser vai ter aqui. E também a borda ele é lisa, sem precisar de processos secundários, enquanto o corte a laser vai precisar, em algumas ocasiões, de processos secundários. As desvantagens, o custo de corte mais elevado quando comparado a equipamento de oxocorte e plasma, consome abrasivo para corte de materiais duros, a velocidade de corte é menor do que o laser de plasma para espessuras de até 6 mm, chapas de metal de pequena espessura tendem a sofrer esforços de dobramento, materiais cerâmicos eles têm sua resistência diminuída após o corte, e vidros temperados, que são aqueles projetados para quebrar a baixas pressões, eles não podem ser cortados. Agora iremos falar sobre o corte a laser. Iniciarei falando um pouco da história do corte a laser, onde pode-se dizer que a base teórica dele foi inicialmente concebida próximo do ano 1917 por Albert Einstein, ao falar sobre o efeito fotoelétrico, onde se teria uma energia passando por algum átomo e isso desencadearia uma emissão. Bom, falando sobre então a continuação da história do corte a laser, a primeira utilização do corte a laser em si foi por volta de 1965, quase meio século depois da sua base teórica ter sido apresentada por Albert Einstein, onde na Western Electric Engineering Research Center foi conseguido utilizar um laser para fazer um furo, uma perfuração em um diamante. E próximo dessa data, em 1967, um homem chamado Peter Hallcroft conseguiu fazer o corte de uma chapa de cerca de 1 milímetro de aço em uma máquina de corte a laser. Agora, falando um pouco sobre a utilização da tecnologia de corte a laser, ela é utilizada em larga escala e em diversas áreas, tanto na indústria automotiva, tanto em corte simples de chapa e até na indústria médica. Um exemplo é tubos finos para uso na indústria médica, como apresentado no slide, onde você tem essa imagem, que é um corte que foi feito com um foco de 20 micrômetros, ou seja, o diâmetro do foco era de 20 micrômetros, e a zona termicamente afetada, obtida nesse corte, foi de apenas 5 micrômetros. Então, assim, temos uma ideia da precisão que conseguimos adquirir com este método. Né? O corte a laser, isso envolvendo também o controle do seu foco, né, da sua movimentação, possui um erro de posicionamento, pode possuir, né, de até 10 micrômetros, ou seja, bem baixo, um erro de repetibilidade também de 5 micrômetros, e uma rugosidade de superfície de 10 micrômetros em cortes em chapas de 1 milímetro. A rugosidade da superfície onde é cortada vai aumentar de acordo com a espessura da chapa, onde teremos mais material a ser cortado. Falando um pouco então sobre o princípio de funcionamento, onde laser vem de uma sigla e significa Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation, ou seja, amplificação da luz por emissão estimulada da radiação. Então, como dito anteriormente, Albert Einstein havia apresentado esse conceito próximo quando comentou sobre o efeito fotoelétrico, onde, ao se haver uma mudança de nível de uma camada para outra de um elétron em um átomo de um elemento, ele, para uma camada superior, ganha energia e para uma camada inferior ele perde energia. Ou seja, quando excitamos um elétron a ganhar energia, ele tende a voltar para o seu estado original depois. O que ocorre é que quando ele volta para o seu estado original, ele perde energia de alguma maneira. No caso, como conhecemos a utilização, ele perde para emitir luz. Ele pode perder também se chocando com outro elétron do átomo, mas isso não é o princípio utilizado no laser, certo? Continuando falando em si sobre a máquina de corte a laser, ela estará sendo alimentada com um gás, normalmente CO2, nas máquinas que temos mais atualmente. E assim como na primeira máquina utilizada para se fazer um corte, era alimentada por CO2. E
nessa câmara onde fica acumulado o CO2, o gás é excitado por um eletrodo, onde esse aumento da energia do gás faz com que seus elétrons passem a uma camada superior de nível energético, e então, ao voltar para seu posicionamento original, esse elétron emite energia em forma de luz, que então é focalizada por alguns espelhos, e então amplificado, no caso focalizada em um ponto por uma lente. Isso nos dá o foco, que é o ponto onde será o material por aquecimento fundido e até vaporizado, e então feito o corte. Nas máquinas mais atuais de corte a laser, nós temos principalmente o uso de controle CNC, ou seja, controle numérico computacional, para que tivéssemos a precisão geométrica que quisermos, ou seja, cortar as formas geométricas necessárias. E também se tem o uso de um gás para assistência, onde esse gás ajuda a expelir o material que está sendo fundido, assim não derretendo áreas que também estão em contato com a parte onde o foco está derretendo e está fazendo o corte. Basicamente, seu princípio de funcionamento é esse. Aí as vantagens do corte a laser, ele apresenta níveis baixos de distorções e desgastes por conta do laser não entrar em contato direto com a peça, tem uma extrema versatilidade de processar diversos tipos de materiais também, sistema automatizado que possibilita o corte de figuras geométricas complexas, e a zona termicamente afetada ela é bem pequena também, mas existe. Outras vantagens, possibilita altas velocidades de corte, excelente qualidade da superfície cortada, especialmente para chapas finas, né? E tem uma alta precisão de corte, e consumíveis não precisam ser trocados com a mesma frequência que no plasma. E é um corte que é livre de escórias e também reduz, né, os trabalhos secundários, mas como eu já falei anteriormente, em algumas ocasiões vai precisar sim de trabalhos secundários. Algumas desvantagens, tem um alto investimento inicial na compra do equipamento, tem um alto custo de manutenção, necessita de pessoal altamente qualificado para fazer essa manutenção. A espessura de corte máxima é limitada, né? Então é um tipo de corte que só permite trabalhar com materiais de pequenas espessuras, necessita de processo especial para retirada da parte queimada pelo laser, e existem alguns determinados materiais que não são indicados para corte a laser, porque produzem gases tóxicos e corrosivos, ou então oferecem risco de incêndio. Por exemplo, o vinil e o PVC, eles produzem um vapor de gás clorídrico que é altamente irritante e corrosivo. Aí as comparações, né, do corte a jato de água e do corte a laser, de aplicações, os dois podem ser aplicados em diversos materiais e normalmente não é necessário processo secundário de acabamento e rebarbação para o corte a jato d'água, mas em algumas ocasiões o corte a laser necessita-se de processo secundário nas bordas oxidadas e na zona termicamente afetada. A comparação de espessura, então o corte a jato d'água é capaz de cortar materiais na faixa de 0,8 a 100 mm e alguns materiais mais espessos também, e a espessura máxima do corte a laser é de até 1 polegada, né, para aço carbono, e até meia polegada para outros tipos de materiais, porque ele funciona mesmo para materiais de espessura pequena. A comparação de velocidade, a velocidade de corte do laser é mais alta e o processo pode ser usado na produção em massa, enquanto que a velocidade de corte da água é bastante lenta e não é adequada para a produção em massa. Então aqui a gente tem um gráfico, né, que é de espessura por velocidade, e aqui a gente tem o corte a jato d'água e aqui o corte a laser. Então a gente pode ver que o corte a jato d'água ele opera em menores velocidades, mas ele pode cortar materiais com maiores espessuras, enquanto que o a laser ele consegue chegar a maiores velocidades que o jato d'água não consegue, mas ele opera apenas com materiais menos espessos, né? A comparação de precisão de corte. O corte a laser é mais ou menos 0,2 mm, o a jato d'água é mais ou menos 0,1, só que com melhorias implementadas a precisão pode chegar até a 0,02 mm em ambos os processos. A comparação da largura da fenda de corte, o corte a laser é mais preciso, tá? Com pequenas fendas de cerca de 0,5 mm. A fenda cortada pela água é cerca de 10% maior do que o diâmetro do tubo de corte e geralmente fica ali na faixa de 0,8 a 1,2 mm. E a qualidade da superfície, né, a comparação da qualidade, a qualidade da superfície do corte de processo a laser, ela não é tão boa quanto o corte com água. O corte com água ele não altera, né, a textura ali do material ao redor de onde foi cortado e, por outro lado, o corte a laser ele vai alterar. E muito obrigado pela atenção.